Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva Conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva Conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção do progresso. Viva, viva Conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Com a presença de 8 vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O segundo secretário fará a leitura do expediente do dia, devido à falta do primeiro secretário. Veto parcial ao projeto de lei número 51 de 2009 do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de cestas básicas aos servidores municipais e de outras providências. Projeto de lei número 64 de 2009 do Poder Executivo institui taxa para funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Projeto de lei número 65 de 2009 do Poder Executivo dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Combate à Prevenção à Dengue e de outras providências. Projeto de lei número 66 do Poder Executivo dispõe sobre a denominação da praça no bairro São João, município de Conchas. Projeto de lei número 67 de 2009 do Poder Executivo estabelece normas para o serviço de transportes de passageiros em automóveis, vans, Topic e de outras providências. Projeto de lei complementar número 10 de 2009 do Poder Executivo dispõe sobre o reajuste da remuneração de membros do Conselho Tutelar de Conchas e da outras providências. Projeto de lei complementar número 11 de 2009 do Poder Executivo dispõe sobre base de cálculo do imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, previsto na Lei Municipal número 2, de 20 de fevereiro de 1989. Projeto de lei número 9 de 2009 do Poder Executivo institui o dia 26 de junho como Dia Municipal do Produtor Rural. Projeto de Decreto Legislativo de 2003, número 3 de 2009, do Poder Executivo Legislativo, dispõe sobre concessão de título de cidadão conchense ao senhor Francisco Maiolino Neto. Projeto de Decreto Legislativo 04 de 2009, do Poder Legislativo, dispõe sobre apreciação de contas do Poder Executivo Municipal de Conchas referente ao exercício de 2007. Projeto de Decreto Legislativo de 2004, número 4 do Poder Legislativo, dispõe sobre a apreciação das contas do Poder Executivo Municipal, das contas referentes ao exercício 2007.
Projeto de resolução número 12 de 2009 do Poder Legislativo dispõe sobre a instituição do regime de adiantamento e de outras providências. Requerimento número 69 de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, requer que o Poder Executivo Municipal envie a esta Câmara Municipal relação de nomes dos proprietários de imóveis localizados na Coab do bairro Santana. Requerimento número 70 de 2009, de autoria do vereador Emerson José Festina, requer que a mesa diretora da Câmara Municipal, observadas as formalidades legais, oficie o responsável pelo Hospital Municipal, agendando uma data para que o mesmo venha até a esta casa expor a atual situação do referido hospital. Solicita ainda que, na ocasião, munido de planilha, demonstrando a situação financeira do talão de recibo de vendas de medicamentos e informações sobre as internações particulares. Requerimento número 71 de 2009, de autoria do vereador Emerson José Festina, requer que o Poder Executivo Municipal informe se houve repasse do governo federal ou estadual para os agentes comunitários de saúde ou para os demais funcionários. Requer ainda que informe o valor do repasse e se o mesmo já foi repassado aos servidores. Requerimento número 72 de 2009, de autoria do vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini, requer que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, informe os nomes dos membros do Conselho Municipal de Saúde e se o mesmo está em funcionamento. Moção de pesar número 76 de 2009, a senhora Lázara do Carmo Guarino, de autoria do vereador Agenor Luiz de Souza e subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar número 77 de 2009, a família do senhor Roldão Gomes, de autoria do vereador Emerson José Festina e subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar número 78 de 2009, a família do senhor Anísio de Souza Lopes, de autoria do vereador Agenor Luiz de Souza e subscrita pelos demais vereadores. Moção de agradecimento número 79 de 2009, ao pastor Rubens Oliveira Lima, pela solidariedade prestada à família do senhor Anísio de Souza Lopes, por ocasião de seu falecimento, de autoria do vereador Agenor Luiz de Souza. Moção de pesar número 80 de 2009, a família do senhor Antônio Carlos Alfredo, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Conchas. Indicação número 149 de 2009, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo, indica ao Poder Executivo Municipal que, através do setor competente, efetue reparos na Rua dos Tomazelas. Indicação número 150, de autoria de 2009, de autoria do vereador Omar Miranda Silva, indica ao Poder Executivo Municipal que seja elaborado o plano de carreira aos profissionais da educação municipal. Indicação número 151 de 2009, de autoria do vereador Emerson José Festina, indica ao Poder Executivo Municipal a recuperação das ruas da Coab 3, principalmente de acesso à Avenida João Pastina. Indicação número 152 de 2009, de autoria da vereadora Eva Maria Oliveira Campos, indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de colocar uma linha de ônibus circular partindo no Jardim São Benedito até o abatedouro de frangos na rua Albino Pavan, às 5 horas. Indicação número 153 de 2009, de autoria da vereadora Eva Maria Oliveira Campos, indica ao Poder Executivo Municipal que determine a Secretaria Municipal de Trânsito a instalação de uma lombada na rua Sargento Afonso de Simone Neto, próximo à Igreja Assembleia de Deus. Indicação número 154 de 2009,
de autoria da vereadora Eva Maria Oliveira Campos, indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade legal da prefeita adquirir alguns instrumentos para a Escola de Música Banda Lira Antoniana. Passamos agora para o grande expediente. Senhor presidente, eu queria ser dispensado do uso da tribuna. Sim, senhor vereador, o senhor está dispensado. Passamos então para o grande expediente, onde eu convido para fazer o uso da tribuna o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Senhor presidente, senhores vereadores, de início eu gostaria de deixar registrado os meus agradecimentos ao Dr. Alcides, secretário de Saúde, pela sua pronta intervenção e também aos enfermeiros, funcionários do hospital, num problema que houve semana aqui com uma criança minha e que rapidamente ele solucionou. Então fica registrado os meus agradecimentos. Só para fazer um comentário, nós ainda vamos discutir. Nós aprovamos aqui um projeto sobre concessão de cestas básicas. Inclusive nós apresentamos algumas emendas. E a senhora prefeita apresentou um veto parcial numa frase que nós colocamos que não perderia a cesta básica ao funcionário punido disciplinarmente, se ainda pendesse recurso. Quer dizer, se ainda não houvesse terminado todas as fases de recurso. E ela entendeu que nós estaríamos colocando com relação as faltas injustificadas. Então, acho que houve um mal-entendido, ou da prefeita, ou de quem fez o parecer. E eu acho que não havia necessidade de encaminhar esse veto, porque ninguém pode ser punido, né, até que seja declarado culpado em última instância. Então, não entendi. Né, eu acho que não houve algum mal-entendido do departamento jurídico lá da prefeitura. Um projeto interessante que está chegando nessa casa, que nós vamos discutir, que é sobre a taxa para funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Na verdade, por uma omissão dos prefeitos anteriores, nunca se cobrou nada. E nós estamos infestados de torres aí, que causam até problemas com as vizinhanças, interfere nas comunicações, tudo, e em algumas cidades está se comprovando que está causando até doença nas pessoas. E eu vi os valores, são valores realmente justos, que nós vamos ter que cobrar, e isso vai ajudar a prefeitura a utilizá-los em obras, inclusive referente às proximidades dessas instalações. Eu acho que nós vamos fazer algumas emendas também para melhorar ainda mais esse projeto. Fiquei contente porque chegou a essa casa o projeto, né, dos táxis, dos pontos, que nós tanto estávamos pedindo, e agora está aí para estudo. Vamos conversar, vamos debater, vamos ver se a gente dá uma melhorada no sistema de transporte de aluguel do nosso município, para que se estabeleça, né, uma certa ordem nesse transporte que não está existindo, né, aqui em Conchas. Também eu fiz um requerimento hoje para que sim, nós sejamos informados sobre os membros do Conselho Municipal de Saúde e se o Conselho está em funcionamento. Por quê? Se os senhores se lembrarem, quando nós aprovamos a autorização, né, do projeto para que a senhora prefeita faça convênio com as OS para administrar o hospital, quem ficou responsável para a aprovação das planilhas foi o Conselho. Então, nós temos que saber quem são esses conselheiros e se o Conselho está em funcionamento. Se não, vai ter que ser feita uma convocação, né, para formar esse Conselho,
para poder acompanhar a administração dessa organização que vai administrar o hospital. Por último, eu também gostaria de deixar registrado o meu pesar aos familiares do Antônio Carlos Alfredo, né, que faleceu vítima de um infausto acidente de veículo, né, na estrada do Porto. E o que se comenta na cidade é que a política de Conchas vai ter a fase antes do Carlito e depois do Carlito, porque Carlito participava ativamente de todas as eleições, desde que eu estou aqui em Conchas, e já faz tempo, todas as campanhas, sempre estava o Carlito nos grupos lá, nas rodinhas, falando e cobrando, mesmo depois das eleições, ele, qualquer hora ele chamava, encontrava com a gente, vinha conversar, falar da política, falar disso, falar daquilo. Ele era muito ativo, né, e queria saber de tudo, queria falar de tudo, e com seus erros e acertos, ele foi uma figura de certa importância para a nossa comunidade aqui de Conchas. Então fica registrado também, né, o nosso pesar, e essa moção de agradecimento, de pesar nossa, que seja aprovado e encaminhado à família dele, né, uma família tradicional do nosso município. Só isso, senhor vereador, senhor presidente. Convido para fazer o uso da tribuna Emerson José Fecha. Senhor presidente, senhores vereadores, antes de mais nada eu queria deixar registrado meus sentimentos à família do seu Carlito Alfredo, meu amigo, uma pessoa turbulenta para alguns, mas para aqueles que não conhecia sabia do bom coração que tinha. Vai deixar saudades e vai fazer falta para o nosso município. Eu queria ler um parecer distribuído esta semana no Hospital Municipal. Eu acredito que tenha sido distribuído por alguns médicos, até mesmo alguns funcionários. Vou ler bem rápido aqui. A proposta é antidemocrática e arbitrária. Trata-se da terceirização da área da saúde de uma forma irresponsável. O Ministério Público já denunciou que é uma maneira de burlar de uma só vez o controle público. A lei de licitações, os limites para gastos com pessoal e a responsabilidade fiscal, ultrajando o SUS. A alegação de que as OS não têm fins lucrativos é usado como desculpa para o pagamento de poupudos salários a seus diretores. Os cargos em comissão são preenchidos de acordo com os interesses dos apagnados, das próprias OS e do governo de plantão, levando à hipótese de benefícios eleitoreiros. Funcionários capacitados e experientes que dedicaram suas vidas ao serviço público podem ser trocados como se trocam computadores. Na prática, os defensores da OS deixam o Estado como atividade complementar, intervendo lógica da lei e prejudicando a população que depende da saúde estatal. O secretário da Saúde do Estado de São Paulo, a abrir as contas dos hospitais e unidades de saúde administradas por OS, para que a verdade seja levada ao conhecimento da opinião pública. Isso daqui vem simplificando tudo que eu venho levantado em relação à OS. Eu acredito que todos os senhores receberam este papel aqui. Eu não sou o único vereador desta casa. Eu tenho me preocupado
porque a OS está para assumir, está por horas aí, dias, e eu acredito que no próximo mês aí deve estar assumindo. Os funcionários daquela instituição estão sem respaldo nenhum, sem informação, eles estão em total desespero. Estão preocupados porque podem ficar temporariamente sem saber a certeza da situação deles, tirando-lhe os direitos de fazer um acerto por hora. Se eles ficarem e forem dispensados, digamos que passem da fase de, como que fala, quando o funcionário, me fugiu a experiência, obrigado, vereador. Passando dessa fase de experiência, eles estão sujeitos a serem dispensados. O que vai acontecer? Eles vão perder os direitos deles de se fazer um acerto agora, entendeu? Sendo que agora eles têm direito ao seguro-desemprego e mais algumas coisas que a lei lhes permite. Bom, eu estive estudando, me informando, tudo o que o meu amigo, o nobre vereador Agenor, colocou em relação ao OS no Hospital Regional de Itapetininga, eu tenho algumas informações aqui, contradiz tudo aquilo, vereador. Uma outra informação que eu fui atrás também é em relação ao Hospital Santa Marcelina. Só que se eu for colocar tudo aqui, meu tempo é curto, eu posso passar uma cópia para o senhor se inteirar. Também contradiz tudo aquilo que o senhor havia nos informado. Esta semana foi internado no Hospital Municipal uma criança de 1 ano e 4 meses com leucócitos alterados. Eu não deu tempo de estudar o que é isso, mas eu acredito que o doutor Antônio deva conhecer. No 3º dia de internação, faltou medicamento para essa criança, presidente. E chegou ao conhecimento da mãe da criança, que estava automaticamente internada também, porque a criança é menor de idade, incapaz. A mãe dessa criança, preocupada, desesperada, foi pronta, desceu numa farmácia, já está com um débito na farmácia, um débito absurdo devido a gasto de medicamentos, teve que comprar o medicamento para essa criança. Consequência disso, a atual subcoordenadora ficou ciente que chegou ao conhecimento da mãe a falta de medicamento. De imediato ela repudiou a auxiliar de enfermeira ou as enfermeiras pelo fato ter chegado ao conhecimento da mãe. É incrível o que vem acontecendo ali naquele hospital. Eu venho preocupado. Será que essas informações chegam só até a mim? Eu não sou o único vereador dessa cidade. Bom, logo após os 5 dias de internação da criança, com acompanhamento da mãe, a mãe, uma funcionária pública, ligou no RH da prefeitura para se justificar das faltas, com atestado médico na mão, e foi informada que ela só teria 1 dia de direito em relação às faltas. Diz que existe um decreto, foi baixado um decreto pela prefeita, tirando o direito desta mãe de acompanhar uma criança menor de idade e incapaz. Será que, eu indago aqui os senhores, será que isso está correto? Eu gostaria que os senhores se atentassem a isso, para eu poder me informar ou até aos próprios companheiros.
senhor concede em a parte o vereador Dr. Anselmo. Senhor vereador, eu estava hoje à tarde aqui nesta casa e recebi um telefonema dessa mulher, queria falar com algum vereador e eu atendi. Ela me explicou esse problema que ela estava lá esses dias todos, né, e que estava encontrando alguma dificuldade junto ao pessoal. E eu perguntei se ela havia requerido, e ela disse que não. Então eu a orientei para que fizesse um requerimento justificando a sua ausência e juntando o atestado médico de que ela acompanhava um filho menor. Com base nisso, protocolar na prefeitura, entendeu? Só depois daí nós vamos saber se houve uma decisão, porque quem vai decidir é a prefeita. Se ela realmente decidiu, acatou ou não. Então, antes de se falar que foi feito assim o assado, não se foi feito nada porque não foi feito o pedido. Então, eu acho que é normal requerer a justificação dessas faltas e apresentar o atestado, que com certeza é um direito do servidor acompanhar o filho menor se estiver internado no hospital. É uma lei federal, entendeu, senhor vereador? Eu agradeço a parte, vereador. Eu, na verdade, tenho minhas dúvidas, entendeu? Mas pela situação daquela senhora, eu me sensibilizei com a situação e estou colocando para os senhores aqui, não estou querendo condenar, até que nós saibamos da verdade. Com todas essas colocações que eu tenho feito aqui em relação ao hospital, é motivo do meu requerimento em relação à prestação de contas. Eu não acho justo, o consórcio já foi extinto, mas nós precisamos saber da atual realidade daquela instituição. Até porque eu estou sabendo que esta OS está sendo chantageada para que permaneçam essa coordenação. Uma coordenação suspeita, tem errado, não sei se talvez não dolosamente, mas culposamente, já é assunto de Ministério Público, já está sendo investigada pelo Ministério Público, coisa que era para nós estarmos fazendo. É sinistro. Eu, sinceramente, estou achando a casa meia sinistra, mas vamos aguardar aí. Eu sei que foi aberto um inquérito civil pelo Ministério Público. Vereador, o seu tempo se esgotou. Eu concluo depois, senhor presidente. Convido para fazer o uso da tribuna o vereador Agenor Luiz de Souza. Ficou os dois, se não for. Eu e o... Senhor presidente, nobres colegas, eu fiz aqui algumas moções de pesar à senhora Lázara do Carmo Guarino, conhecida como Dona Zica Guarino. É uma pessoa que muitos conscientes tinham um carinho muito grande, é uma pessoa, uma família querida em nossa cidade, qual eu conheci bem e que tinha um carinho muito grande por ela e com certeza ela também tinha por mim. Então eu quero deixar aqui meus votos de pesar à família, que foi uma perda grande à família e todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer. Também quero aqui dar os meus votos de pesar, deixar registrado aqui nesta noite ao senhor Roldão Gomes. É uma pessoa que eu conheci bem, que era meu amigo, frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele, e que teve uma morte assim repentina e que deixou uma lacuna muito grande no meio de todos nós, que dificilmente vai ser substituído. Também eu voto de pesar hoje ao senhor Anísio de Souza Lopes, era meu cunhado, morava em Botucatu,
que teve uma morte invejável. Ele fez uma pregação na igreja dele e morreu orando. Então, é uma morte que eu acho que todos gostariam de ter e que com certeza está junto de Deus. Segundo a religião a qual ele pertencia, era a forma que Deus vinha buscar aqueles que estivessem preparados para morrer. Então eu quero deixar aqui também meu voto de pesar à minha irmã, aos familiares, ao pastor, que deu assim um apoio muito grande a toda a família, que ele até se emocionava em dizer a forma que faleceu o meu cunhado. E também do amigo Antônio Carlos Alfredo, conhecido como Carlito. Às vezes polêmico, às vezes não muito compreendido, mas era de um coração enorme. O Carlito, eu que tive oportunidade de ser amigo e conheci de perto, o Carlito não media esforços para ajudar aquelas pessoas que precisavam de um médico, um especialista. Ele tinha um conhecimento grande no Hospital Sírio-Libanês e ele sempre estava indo para lá, levando pessoas, problema de coração, problema vascular, e ele acompanhava de perto e fazia questão de acompanhar. E com certeza o Carlito vai fazer muita falta no nosso meio. O Carlito às vezes não era bem compreendido porque ele era muito verdadeiro. Ele falava o que pensava, ele não media, ele não maquiava as palavras para falar. E às vezes a pessoa não gosta de ouvir certas coisas, mas vai fazer muita falta no nosso meio. Mas com certeza Deus, Ele está fazendo a mesma política que Ele fazia aqui. O Carlito é o verdadeiro político. Se ele via alguma coisa de errada na cidade, ele corria no gabinete da prefeita e olha se não fosse atendido. Ele armava uma briga lá, porque ele tinha que falar naquele momento que tinha coisa para ser resolvida. Mesmo sem ocupar um cargo, o Carlito era o verdadeiro vereador, o verdadeiro político que a cidade precisava. E vai fazer muita falta para nós. Sem falar na campanha, das brigas, das apostas que ele fazia, que com certeza sem ele, a política de Conchas vai dar outro rumo. E talvez não seja tão brilhante quando ele fazia parte da nossa política. Eu observei aqui a fala do vereador Emerson, quando ele fala que ele procurou saber da UES de Itapetininga e alguma informação que ele tem, com certeza de algum jornal, contradiz aquilo que eu falei aqui. Mas eu tive a coragem de pegar o carro, ir até lá e conversar com a pessoa que cuidou disso, antes e depois da UES. Então, se você tem alguma informação distorcida, talvez o jornal não faça parte da administração, então não interessa para ele que deu certo a saúde daquele município. Há 10 anos para cá, mais ou menos 10 anos, a saúde do município de Itapetininga deu certo. Graças à UES que cuidou, administrou a saúde daquele município. E o que mais me deixa assim até indignado quando ele falou do Hospital Santa Marcelina. Lá não tem como errar, porque eu tenho uma irmã que é daquela congregação e que trabalha lá. Então ninguém mais do que ela, hoje ela está com 65 anos. Ela está nesse colégio, iniciou em Botucatu desde os 14. Não acredito que uma pessoa que tenha a formação religiosa que ela tem, tenha coragem de vir aqui e mentir para mim. Apenas eu procurei saber de como funciona isso lá.
Então, vereador, eu fico até aborrecido quando você fala que não é isso que eu estou dizendo. Eu não sei por que você, quando você coloca, a gente percebe nitidamente que o único vereador que não quer que dê certo a saúde no nosso município é você. Não é possível. Todos os vereadores estão dando crédito para que alguma instituição, alguma organização venha no nosso município e acerte a saúde do nosso município, que há muitos anos não está dando certo. Haja visto a dívida que foi contraída com esse consórcio. E você acha ainda que o consórcio está bom? Então, vereador, eu acho que a gente ser adversário político, tudo bem, eu até admito que a pessoa seja um adversário político. Mas ser contra por ser contra, sem critério nenhum, eu acho que essa OS é a melhor organização, a melhor forma que Conchas está encontrando para administrar a nossa saúde. Se em outros municípios, sim, em São Paulo, na Zona Leste principalmente, onde você está falando que não deu certo, está dando certo sim, porque eu acredito na minha irmã. Não é uma pessoa estranha, não é um político, não é alguém que é a favor ou contra. Ela não tem interesse nenhum. Apenas ela está relatando aquilo que está ocorrendo naquele município. Deixa eu concluir, vereador, depois se fala. Então, gente, o que eu vejo aqui é a forma, as colocações do vereador, que ele não esconde o medo de perder, talvez, algum voto que ele teve naquele hospital. Só pode ser, não é possível ser diferente. Não pode. Eu acho que, se essa organização está vindo para Conchas, não é um negócio definitivo. É por prazo determinado. Terminou o mandato do prefeito, termina esse convênio. Esse convênio pode ser denunciado a qualquer momento. Então, por que não dar o crédito para eles para ver se ele acerta dentro de 3 ou 6 meses a saúde do município? Então, eu não vejo de outra forma. Se fosse por um prazo longo e não fosse dessa forma, eu também não ia aceitar. Porque para eu entender o que era a OS, eu fui em Tapetininga, sentei com a minha irmã, conversamos 2 horas sobre isso. Então não tem por que não dar certo. Talvez não seja essa a indicada para Conchas. Não estou dizendo que vai dar certo. Uma outra coisa que o vereador colocou nesta tribuna, que ele não sabe se... Ele estava aqui com um relato, não sabe se é de médico, do hospital, funcionário, porque só ele... Talvez, vereador, você represente a oposição, entende? Você tem que analisar se essas pessoas que estão procurando você estão querendo o bem do povo de Conchas, estão querendo o bem de meia dúzia. Vereador, eu posso usar mais 5 minutos como líder? Sim, está concedido como líder do governo. Então, isso que nós vereadores, investidos do mandato, nós temos obrigação de analisar. Porque vem certos pedidos que não tem condição de você expor. Não tem condição de você lutar por aquilo. Porque são pedidos que não tem sentido. Não estou dizendo que é o seu caso. Mas quando você vem colocar dessa forma na tribuna, que está tudo errado, nós não temos condição de fazer uma avaliação. Porque nós não sentimos ainda se está dando certo ou não. Eles nem instalaram no nosso município, não começaram a administrar. Daqui 6 meses... Se estiver dando tudo errado, vereador, eu dou a mão à palmatória a você. Mas neste momento, eu repudio a forma que você coloca. Porque eu acho que sem a gente ter conhecimento das coisas, até que prova em contrário, a gente tem que acreditar nas pessoas. Eu penso dessa forma, e tem que ser assim. Agora, eu vejo, gente, que nós vereadores que ocupamos o mandato eletivo do povo, nós representamos o povo todo da cidade. Não é só aquele
30, 50, 300 que votou na gente, ou 600 ou 1000, representa todo o segmento da sociedade. Então eu acho que chegou o momento também da gente dar as mãos para que a prefeita acerte o rumo de nossa cidade. Porque senão, fazer oposição, quem perde é o povo, e a nossa cidade fica emperrada como está aí há algum tempo. E isso, gente, não leva a nada. Nós que somos vereadores, legítimos representantes do povo, nós precisamos ajudar a prefeita, dar apoio para a prefeita, tentar viabilizar recurso para a nossa cidade. Ela está em Brasília, que é o último mês aí de emendas. Então, gente, não é possível a gente ficar fazendo oposição simplesmente por ser oposição. Eu acho que nós temos que podemos ser oposição sim, nas coisas erradas. Devemos fiscalizar sim tudo que o município faz. Nós somos fiscal do povo, mas nós devemos ter ponderação e devemos fazer uma oposição consciente. Nós não podemos ser oposição por oposição. Vereador, eu vou ceder a parte se você ainda quiser fazer uso. Então, seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Senhor Canciano, em a parte, o vereador Dr. Antônio. Eu só queria esclarecer que, na realidade, o que nós trouxemos de Itapetininga foi o que foi passado pelo secretário da Saúde, pelo assessor do secretário da Saúde, pelo chefe de gabinete do prefeito, senhor José Carlos, procurador do município. Na realidade, nós temos certeza do que eles falaram a verdade para nós. Então, vereador, nós não trouxemos mentira para a cidade de Conchas. Quando nós viemos aqui e fizemos um pronunciamento, dá-se a entender que nós falamos mentira. Não falamos mentira, nós falamos a verdade, o que foi nos passado. Eu gostaria só que nesse papel que foi escrito por Cid Carvalhais, que eu conheço de longas e longas datas, então aqui ele fala o seguinte: na realidade, nesse problema que ele queixa de que, nesse artigo dele, ele fala que o hospital não atende politraumatizado, doentes crônicos reais, hemodiálises, transplantes de órgãos, esses problemas complexos da medicina. Nós não fazemos aqui mesmo, nunca fizemos. Cidades melhores que nós, Laranjal, Itapetininga, Tietê, também não fazem isso. Na realidade, eu acho que o Dr. Cid Carvalhais é um excelente profissional, um neurocirurgião, mas ele está redondamente errado. E eu acho que a nossa solução, é a única solução, senhores vereadores, para a nossa cidade nesse momento. Conclamo todos os vereadores a nos unirmos em torno de uma entidade que possa dirigir o nosso hospital. É só isso, senhor presidente. Ainda só para concluir, senhor presidente, o Tribunal de Contas, pena que o vereador não pôde estar presente em Porangaba. Eles falaram e frisaram mais de uma vez que a saída para a terceirização da saúde no estado de São Paulo são as OSs. E o Tribunal de Contas, que é o órgão que fiscaliza os municípios, inclusive as OSs, são favoráveis. Se o órgão que fiscaliza é favorável, quem somos nós, com nossos poucos conhecimentos a respeito, vamos contestar? Eu acho que nós devemos dar crédito, até que provem contrário. Seria isso, senhor presidente. Sim, senhor vereador. Pela ordem, então. Pela ordem, o vereador Emerson. O senhor gostaria de? Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer uso da palavra como liderança.
Sim, está concedida a liderança. Com a palavra o vereador Emerson, como líder da bancada do DEM. O vereador Agenor, como líder de governo, me admira. Como companheiro vereador, sempre coloca em dúvidas as minhas questões levantadas aqui. Eu sei que o senhor é uma pessoa experiente, tem bastante anos aí, vários anos como vereador, mas tem que ter humildade e respeitar este vereador aqui. Este vereador não traz informações, não vai buscar informações com a irmã, não vai buscar informações com o atual governo de Itapetininga. Admiro a coragem do nobre vereador. Como líder de governo, a mesma coragem que os senhores estão tendo de buscar informações com o governo lá, está tendo aqui, no nosso município. Só vale o que é passado, só vale os interesses do governo. Seria interessante se os senhores fossem ouvir os funcionários daquela instituição lá. Ou se não perdessem, já que saiu daqui de Conchas a Itapetininga, perdessem 5 horas lá na cidade, pelo menos, não uma, para ouvir a coordenação do hospital lá, os líderes de governo. Ouvissem os funcionários, ouvissem a população de lá de Itapetininga. Como eu fiz. Não precisei ir até lá. Hoje, com internet, é muito fácil as informações. A mídia está aí. Olha, eu estou indignado com a colocação do nobre vereador. Está aqui. Hospital Santa Marcelina, gerenciado por OS. O maior da Zona Leste, da capital paulista, reduziu em 80% o atendimento do pronto-socorro, com um déficit de 60 milhões, 1,5 milhão mensal. A lei das OS é paz de casaca. Folha de São Paulo. O Hospital Santa Marcelina enfrenta situação grave, com déficit orçamentário de 60 milhões. É déficit mensal de 1,5 milhão. Houve redução no atendimento de porta aberta. E a instituição está em crise, porque não consegue, com os recursos que recebe, atender os pacientes da Zona Leste. Fica aqui a pergunta, vereador. A sua irmã trabalha na administração do Hospital Santa Marcelina? Está explicado. É surpreendente. O senhor me deu uma ideia, me deu uma sugestão boa. Eu vou me espelhar no finado Carlito Alfredo. Eu era fã dele. Eu vou brigar agora com a prefeita, vou fazer escândalo lá. Vou mais além. Se essa coordenação do hospital permanecer com todas essas irregularidades, eu vou chamar a mídia aqui, mas não é mídia TV Tem, não. Isso daí tem que ser publicado, tem que a mídia a nível nacional. É um absurdo, só em Conchas. Situação, tudo bem. Oposição, também. Mas vamos ter bom senso. Nós estamos aqui para fiscalizar, saber da verdade. Não a verdade que nos convém. Seria isso, senhores vereadores, nobre presidente. Convido a vereadora Eva para que venha assumir o meu lugar, para que eu possa fazer o uso da tribuna. Fazendo uso da tribuna, o vereador Omar Miranda. Senhora presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, eu só vou pedir um minutinho para os senhores, só para Por favor, silêncio.
Só vou pedir um minutinho para todos os senhores vereadores. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre o nosso amigo Carlito Alfredo. Carlito Alfredo, ele era um ícone da nossa história, virou um ícone da nossa história, da nossa cidade. Diversas vezes eu estive junto com ele na política, de outras vezes contra ele na política. E era difícil ser contra ele. Era difícil porque o homem tinha tempo, tinha um vozeirão e estava em todos os lugares e a gente não conseguia estar. Para mim, como pessoa que fui aluno da esposa dele e convivi com eles há 15 anos atrás, eu posso falar do coração dele como pessoa, como ser humano. Apesar dele ser daquele jeitão, algumas pessoas poder compreender e outras não, ele tinha um coração bom, sim, ajudou muitas pessoas, acompanhou muitas pessoas no médico. Alguns deram os valores, outros a gente sabe que não. Mas para ele não interessava quem. O importante para ele era fazer, e fazer o bem. Então eu queria deixar registrado aqui. Eu gostaria também, os vereadores que me antecederam, tiveram vários comentários acalorosos, eu não quero esquentar e nem acalorar ninguém, mas eu só queria dizer o seguinte: hoje eu vou falar a nível nacional, estadual, para depois nós chegar no município. Eu gostaria que alguém me indicasse um hospital no Brasil que não tenha déficit. Um hospital no estado de São Paulo que não tenha déficit. A saúde pública, hoje, no nosso país, principalmente por causa do nosso presidente, o atual presidente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos dar uma olhada no repasse que ele faz do SUS. Quando ele corrigiu a tabela SUS, quantas crianças não nasceram? Quantos idosos que antigamente ficavam até 60, hoje a gente chega a 80, 90? Qual foi o investimento na saúde pública do nosso país? Foram tudo transferindo para os pequenos municípios. Município que nem Conchas, que não tem arrecadação, que vive do fundo de participação, vai aguentar como? Se nós formos pegar o nosso histórico, e que eu gostaria de pedir, desses 20 anos de consórcio, quando que esse consórcio conseguiu virar a folha e bater ou zerar? Nunca. Outra coisa que eu vou falar para você: existem OS boas, existem OS ruins, existem profissionais bons e existem profissionais ruins. Então, primeiro nós temos que dar a oportunidade, dar a chance. Se não funcionar, nós estamos aqui para tirar, para cobrar. Nós estamos aqui para fiscalizar, temos que acompanhar, não podemos deixar a nossa população. É triste a realidade do funcionário, 72 funcionários ficar sem emprego, não ter garantia. Num dia de hoje, num momento de crise, nossa, realmente é difícil. Porque você saber que amanhã ou depois você não tem um emprego, que você corre o risco de perder, é difícil. A gente sabe que a atitude da prefeita foi difícil. Ela levou um ano, quase um ano para tomar essa decisão, quase um ano para concluir essa situação, sendo que a ciência disso, que o consórcio, que as contas já tinham sido rejeitadas pelo Tribunal de Contas, vinha desde o ano passado. As contas estavam rejeitadas desde o ano passado. A situação do consórcio é desde o ano passado. A prefeita nossa, ela procurou e lutou de toda e qualquer forma tentar manter o consórcio, procurou prefeitos, não tinha mais como manter, não teve mais condições, não teve mais o que fazer. A única coisa que apareceu e que mostrou um pouco, mostrou ser sério, mostrou um caminho, uma solução, para que 20 mil pessoas não ficassem sem um atendimento em nossa cidade, foi essa OS. Foi a que melhor apresentou uma proposta. Então nós temos que dar sim um voto de confiança. Por quê? É difícil. Eu vou registrar uma coisa que eu sei que eu vou pagar por isso por vários anos. Porque em 2005 e 2006, quando eu abri a SEI, eu e a vereadora Eva, nós comunicamos a todos os funcionários que o Hospital de Conchas não tinha mais condições, não tinha mais vida. Estivemos lá, avisamos, mostramos o caminho. Naquela época, dava-se para fazer o refis, parcelar as dívidas, negociar.
Na época, o vereador, que hoje não está aqui dentro, mas estava, que era o Miguel, com o presidente dessa casa, que era na época o Agenor, fizeram a proposta de fazer a devolução no final do ano para dar uma parcela de 100 mil reais para fazer o refis, para quitar a dívida e tentar manter o consórcio. O governo passado não se atentou, não quis e deixou afundar. Então chegou nessa situação, tem hoje 72 desempregados, a maior parte deles tinham ciência dessa situação, porque em 2005 e 2006 eles foram comunicados por 4 vereadores, não foi um. E hoje desses 4, 3 está aqui. O vereador Agenor, que na época era presidente, a vereadora Eva e o vereador Omar. Quando o leite se derrama, não tem o que fazer. É difícil a atitude para ela, é difícil a atitude para todos nós vereadores, é uma situação complicada, ver uma pessoa desempregada, mas nós temos que pensar que são 20 mil pessoas que dependem desse hospital, que dependem desse lugar. Nós temos que trabalhar, pedir que a OS dê certo, acompanhar. Caso não dê certo, temos que procurar uma outra alternativa. O que nós, como políticos, não podemos fazer é deixar o hospital fechar as portas. Não interessa quem vai estar na administração, se é uma OS, se é uma OCIP, se é a prefeitura. Nós, vereadores, temos que acompanhar, temos que dar apoio, porque o povo que não tem como pagar uma Unimed, um convênio, é lá. E mesmo aquele que tem o convênio mais importante do mundo, se der um negócio, o primeiro lugar onde ele vai bater é no pronto-socorro. E durante esses 20 anos, eu vou pedir oficialmente hoje para o delegado, sabe? Eu quero que o senhor faça um levantamento, quantos boletins de ocorrência teve aquele consórcio. E vou deixar aqui, se todos os vereadores concordarem, para fazer um requerimento, certo? Para que eles mandem a história financeira do hospital, ano a ano, do consórcio, desde quando veio. Só para nós termos uma noção. Hoje, a prefeitura hoje, tirando um pouco o consórcio, que o meu tempo está acabando, eu não sou líder, eu não posso ter 20 minutos, eu tenho inveja dos 2 vereadores que têm os 20 minutos, mas, hoje, se a gente pegar quantos processos a prefeitura municipal tem, não é só o consórcio que está à beira. A prefeitura de Concha hoje corre o risco, se a Câmara dos Deputados do Senado não aprovar a questão dos precatórios, nós corremos o risco do ano que vem, nós não termos orçamento no recurso próprio. Por quê? 25% vai para a educação, 15% vai para a saúde, 3% para o serviço social, 1,5% para cultura, esporte e lazer, e o resto é folha de pagamento. Sobra 2,5% de investimento no município de Conchas. Como com 2,5% de investimento, vai investir numa saúde para 20 mil habitantes? Nós temos que fazer convênio, temos que correr atrás de deputado, temos que apoiar a senhora prefeita. Nós temos que se unir, porque esse momento é difícil para os funcionários, é difícil para a população, é difícil para os vereadores. Eu não falo quem é a situação, quem é a oposição, porque quando está errado tem que ser falado, quando está certo tem que ser elogiado. O que eu acho que o nosso caminho para Conchas é a união. Nós vimos, nós pegamos o município de Concha hoje, você vai dar uma olhada. Vamos voltar um pouquinho atrás. Quando foi tomado posse em janeiro, quantos ônibus rodando tinha? Quanto maquinário tem? Mudou alguma coisa? Não mudou, só consertou. Não houve investimento e não tem como haver investimento. A nossa cidade é pobre. O orçamento que a União libera para nós é pouco. A nossa vantagem está no trabalho de alguns vereadores, que nós temos só de emenda por parte de vereadores, está chegando a 1.800.000 para o ano que vem. Hoje eu gostaria de registrar que Renato Urmo empenhou 100 mil para Conchas e 100 mil para o distrito de Chicratima. O deputado Carlos Stangerlini, que esteve a semana, mais 300 mil. O deputado que esteve a semana passada, 220 mil para o PAI. Tudo para o ano que vem. Só que essas emendas não entram no orçamento como receita corrente líquida para investimento. São projetos específicos. Então a nossa receita vai continuar a mesma, gente. Nós temos que procurar no meio. Sim, eu concedo uma parte ao vereador Dr. Antônio Miguel. Pare o meu tempo, que falta 2 minutos. Com a parte ao vereador Dr. Antônio. Senhor presidente, eu gostei da sua fala. Eu fiquei sensibilizado. Eu acho, senhor presidente, eu acho que todos nós,
Consórcio é uma página virada. Não tem mais consórcio. Acabou o Hospital Municipal de Conchas do consórcio. Eu acho que todos nós agora devemos estar de mãos dadas para tentar criar uma organização nossa, da cidade de Conchas. Mas para isso, precisa que todos os vereadores estejam envolvidos, estejam imbuídos desta ideia, da ideia de que nós, conchenses, nós que moramos aqui, podemos administrar o nosso hospital. Que seja esses 3 anos uma forma de nós tentar nos organizarmos e aprender como é que dirige um hospital. Senhor presidente, o senhor está de parabéns com a sua fala. Fiquei muito contente de saber que a sua ideia é de união, de dar as mãos para fazer uma Conchas melhor para todos nós. Era só isso, presidente. Muito obrigado. O senhor desligou meu tempo, vereador? Tem 1 minuto? Então, só para me concluir, senhores vereadores, eu acho que é o seguinte: nossa cidade tem jeito, nós temos que aproveitar esse momento que nós estamos com a caneta na mão, e é a hora de nós construirmos uma nova Concha. Vamos esquecer do passado, como disse vamos esquecer o que aconteceu. Não interessa quem deixou quebrado, quem não quebrou. Todo mundo que passou também fez alguma coisa. Não deixou só estrago. Todo mundo investiu em algum lugar. Agora vamos investir em conjunto em todos os setores, porque hoje todos os setores da prefeitura estão precisando de investimento. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Retorno a palavra ao presidente dessa casa, Omar Miranda. Passamos então agora para a ordem do dia, discussão e votação. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente. Sim, senhor vereador. Senhor presidente, tem um projeto que chegou hoje, mas é um projeto importante, porque ele concede um aumento no salário dos conselheiros tutelares. E eu acho que se Vossa Excelência consultasse o plenário, a gente poderia inclusive aprová-lo ainda nesta noite, para que a partir da semana que vem eles já possam receber. É um aumento pequeno, mas foi o que pôde ser dado pela prefeita, conforme fiquei sabendo. Se o senhor consultar o plenário e concordar, poderemos votar essa noite. Eu consulto o plenário sobre a propositura do senhor vereador. Com a palavra, o vereador Lemes. Eu queria só colocar, aproveitando a oportunidade desse projeto, eu acho interessante e merecido esse aumento para esses servidores, e que já dê início a um trabalho, um estudo, para que já aumente para todos os servidores municipais. É um bom passo e estou aguardando e vou cobrar mais projetos desse tipo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Sim, senhor vereador. Eu também gostaria de, além de apoiar a fala do vereador Dr. Anselmo, eu também gostaria de fazer uma indicação para a próxima semana, para que entrasse para a leitura, a complementação desses agentes, que são apenas 4 e que a legislação permite que seja 5 por cada município. Então, eu acho que eles estão com apenas 4 funcionários e eles merecem ter, Conchas merece que tenha um a mais para ajudar no serviço. Era isso. Bom, então está incluso na ordem do dia, em primeiro turno, porque são 2 turnos, o projeto de lei complementar número 10/2009. Pela ordem, presidente. Gostaria que consultasse sobre a supressão do segundo turno também. Consulta o plenário sobre a supressão do turno do projeto. Então está suprimido o turno, será em turno único. Então, em discussão e votação, o projeto de lei número 10/2009, que dispõe sobre o reajuste da remuneração dos membros do Conselho Tutelar e da outras providências. Em discussão. Eu gostaria de falar em discussão, só para que os senhores tivessem noção. Antigamente, o Conselho Tutelar ganhava R$ 410 por mês. Vai passar a ganhar agora R$ 610. Ainda em discussão?
Com a palavra, o vereador Dr. Anselmo. Então, só conforme falou o vereador Divaldo, agora com esse reajuste, com certeza nós teremos mais um integrante, porque realmente 410 é menos que o salário mínimo. Agora vai receber 610, com certeza teremos mais um integrante no Conselho Tutelar. E eles realmente merecem, porque eu sei, eu estou na delegacia, eu sei que diariamente que eles estão lá, sempre prontos, de madrugada, atendendo as ocorrências envolvendo adolescentes. Então, nada mais merecido que esse aumento para eles. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. A votação é nominal. Vereador Divaldo. Favorável. Vereador Newton. Favorável. Vereador Emerson. Favorável. Vereador Agenor. Favorável. Vereador Dr. Antônio Miguel. Favorável. Vereadora Eva. Favorável. Vereador Dr. Anselmo. Favorável. Aprovado o projeto por 7 votos a 0. Em discussão o projeto de lei número 62/2009 do Poder Executivo, que consolida a legislação que dispõe sobre as atividades da vigilância sanitária e vigilância epidemiológica na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Concha. Em discussão, o vereador Dr. Anselmo. Presidente, senhores vereadores, é um projeto bastante importante que merece ser aprovado e que também, a partir de agora, a administração reorganize o nosso setor da vigilância sanitária com um acerto de contratação, se for o caso, de funcionários. Nós precisamos de uma equipe bastante eficaz, porque o verão está aí e a dengue está voltando e nós precisamos combater incessantemente. Além de outras atribuições do Secretaria de Vigilância Sanitária com relação à própria higiene nos locais que servem alimentação do nosso município, que eu tenho visto cada um aí que merece uma fiscalização séria sob pena de comprometer a saúde da nossa comunidade. Então fica esse alerta para a vigilância, para que eles passem em todos os lugares que estão fornecendo alimentação, lanches, essas coisas, principalmente finais de semana, para que, se não houver autorização legal, coíbam, e se houver, que vejam se estão respeitando, né, a limpeza, a higiene da saúde pública. Só isso. Ainda em discussão? Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por 7 votos o projeto de lei número 62/2009 do Poder Executivo. Também em 2 turnos, coloco em discussão o projeto de decreto número 2/2009 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Emerson José Fecha, que dispõe sobre concessão de título de cidadão consciência ao vereador Divaldo Benedito de Toledo. Em discussão, o vereador Emerson. Vereador, desculpa, não é 2 turnos, é 1 turno. Eu que li errado aqui, 2/3. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado o projeto por 7 votos a 0. Em discussão, os requerimentos 69, 70, 71 e 72 de 2009. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por 7 votos, requerimentos 69, 70, 71 e 72. Em discussões, moções 76, 77, 78, 79 e 80. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por 7 votos a 0 as moções 76, 77, 78, 79 e 80 de 2009. Passamos agora para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Nós vamos seguir o nosso ritmo. Em explicação pessoal, o vereador Nilton Carlos Aliberti. Com a palavra, o vereador Nilton. Senhor presidente, nobres colegas. Como está chegando o fim de ano,
queria que a prefeita fizesse uma limpeza na cidade, porque as vilas estão muito sujas. Hoje eu estive rodando na Vila Jardim Santo Antônio, Coab 4, e tapar os buracos. Tem 30 dias aí para o fim do ano, acho que dá tempo com a equipe que foi contratada para deixar a cidade mais bonita, para receber o nosso povo, o nosso pessoal que mora fora. Eu também queria falar do Roldão, meu amigo. Eu sempre fui na casa dele, ele ia em casa tomar um café comigo, e foi uma perca para o bairro do São João. E também do talentoso Carlito Alfredo. Vamos animar o Carlito, porque o Carlito, nós tínhamos nosso arranca-rabo lá no almoxarifado, o tempo do Zelão. Ele deixava nós com a cabeça que era um avião. Só que ninguém tinha raiva do Carlito. Porque o Carlito, como diz o Agenor e alguns que já antecedeu, o Carlito era um político que ele falava o que queria, o que sentia, e ninguém se doía, porque ele falava a verdade. O povo, o político que estava em redor dele, que sempre era político, ele só rodeava político, ele falava o que queria e a gente dava risada. Por quê? Porque ele era o jeito dele. Ele não tinha o jeito falso. Ele falava a verdade, escutava quem queria e quem não queria. Só que você batia nas costas dele e saía dando risada, porque não tinha o que falar para o Carlito. Então foi uma perca. Tanto aqueles que ele sempre ajudou, que eu sei que ele ajudava, e para a política de Concha. Porque era o homem mais barulhento. Nem tinha som que fizesse o barulho que o Carlito fazia. Então, Carlito, aonde você estiver, pode ter certeza que nós não vamos esquecer você. Era isso, senhor presidente, senhor vereador. Só gostaria de comunicar aos senhores vereadores que, por motivo de força maior, o vereador Dr. Anselmo está sendo dispensado. Em explicação pessoal, o vereador Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores, esta casa tem feito muitas indicações em relação à iluminação pública, e eu recebi um abaixo-assinado de alguns moradores do bairro Bela Vista e outros bairros aí, que está um caos a nossa iluminação pública. Tem muitos pontos de luz aí às escuras, várias ruas escuras, isso agravando, correndo um risco de acidentes, de roubos, furtos. Eu gostaria que a prefeita se atentasse a isso. Eu queria fazer um pedido aqui para a administração. Ali atrás da Estância Cristal, Rua Pascoal Tomazella, tem uma travessa ali que dá acesso a umas chácaras ali. É um lugar bastante movimentado. A rua ali encontra-se em total estado de abandono. Eu gostaria que o setor de obras, a Secretaria de Assuntos Rurais, desse um pulo até lá. Só para complementar aqui, em relação ao hospital, nós não tivemos alternativas. Temos alternativas, mas não foi dado alternativas de nós expormos mais algumas alternativas em relação ao hospital municipal. Eu achei que foi meio prematuro já a liberação para a SOS. Mais uma vez eu volto a colocar aqui que com todo esse tempo de consórcio municipal, 20, 30 anos aí, nós não aprendemos a tocar. Eu me tiro fora disso. Os políticos mais antigos aí não aprendeu a administrar aquela instituição,
e quer mais um tempo para aprender. Se não aprendeu em 30, 20 anos, não vai ser agora em 3 anos. Tudo que não podia acontecer no hospital municipal, em todos os hospitais, como o nosso presidente colocou, aconteceu aqui em Conchas. Dá a impressão que tampam os ouvidos quando eu falo em relação ao hospital. Interessante levantar a situação financeira. Todo o tempo do consórcio, eu já coloquei aqui, já denunciei nessa casa. O déficit que se encontra, só que a casa foi omissa, não quis se inteirar em relação à prestação de contas do hospital. Quando cogitei... Pela ordem, senhor vereador, o senhor pode falar sobre o vereador, sobre a casa, o senhor não tem autorização para falar. Porque a casa, em nenhum momento, ela se omitiu, e agora eu estou falando como presidente. Todos os ofícios, o senhor sabe o caminho certo, como conseguir. Então, o senhor não pode falar a casa. Quando o senhor falar, o senhor dê um nome aos vereadores, mas não coloque a casa em situação, porque a casa, em nenhum momento, ela se omitiu a nada, principalmente a mesa diretora. Pode continuar, senhor vereador. Eu peço desculpa, então, para alguns companheiros, se eu fui radical demais. A situação é inadmitível. Bom, mas eu venho levantando as questões, estou sendo repudiado. Fui repudiado quando fiz a primeira cobrança em relação à prestação de contas. Eu quero ver se vai ter a prestação de contas atualmente, que se faz necessário. O nobre presidente sugeriu, nós temos o poder da caneta, está na hora de usarmos, fazer valer o poder da caneta. Porque nós corremos o risco futuramente de o promotor de justiça ser eleito a prefeito da cidade ou até mesmo vereador. Ele vem executando nosso trabalho, vem fiscalizando. Seria isso, senhores companheiros, nobre presidente. Em explicação, pessoal, o vereador Agenor Luiz de Souza. Senhor presidente, eu queria só aqui registrar, às vezes a gente não é bem compreendido nas colocações. Quando eu falei a respeito que nós estivemos em Itapetininga conversando com o secretário da Saúde ou então os representantes daquele município. E quando falei também da minha irmã, eu falei da diretora do hospital e não da minha irmã. Por coincidência, ela é minha irmã. Então, a gente tem que saber distinguir as colocações que são feitas. Eu não estou colocando que a minha irmã fez isso, e sim a diretora daquele hospital. Por coincidência, é minha irmã. Poderia não falar, eu conversando com uma diretora do hospital, colocou desta forma ou daquela forma. Mas, para elucidar, eu coloquei que era minha irmã e foi distorcida um pouco a minha colocação. Mas é só para esclarecer, senhor presidente e nobres colegas. Em explicação, pessoal, o vereador doutor Antônio Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, eu como acho que o político mais antigo, eu preciso prestar a minha homenagem ao Antônio Carlos Alfredo, o popular Carlito Alfredo. Na realidade, nós fomos companheiros nesses longos anos e fomos adversários. Carlito Alfredo era um adversário duro, pesado, mas era leal. E como companheiro, era um companheiro que lutava bravamente pela causa. Era um companheiro sem igual nas decisões políticas. De Carlito podia se esperar tudo, mas menos que ele ficasse em cima do muro. Ele sempre tinha uma posição. Nunca ele ficou em cima do muro.
e falava a verdade. Era esta, senhor presidente, senhores vereadores, a minha homenagem que eu presto à família do nosso amigo Carlito Alfredo. Eu só queria passar para Vossa Senhoria e para os vereadores que nós estamos, eu e o vereador Agenor, imbuídos em tentar fazer o asfalto da Santa Terezinha. São 1.400 metros, nós estamos lutando. A prefeita já entrou com o pedido na Secretaria de Transportes, junto com o secretário Arce, e sábado nós vamos estar com as lideranças do nosso partido em Itapetininga, deputado Michel Temer, Jorge Caruso, que hoje apoia o governador José Serra, para também solicitar a ele o seu esforço, seu empenho para que possamos conseguir esses 1.500 metros, que é uma coisa tão pequena. O Estado é uma coisa banal. Eu queria mais uma coisa, falar sobre a Sabesp. Na realidade, a Sabesp já está em Conchas há quase 14 anos. E ela esqueceu dos nossos bairros. Cada ano que passa, ela vai esquecendo. De Juquiratiba, de Santana, de Santa Terezinha, dos Binos, do São João, do Moquém. Então, senhor presidente, eu acho que está na hora de nós apertarmos a Sabesp. Porque eu estive em Araçoiaba da Serra. Qualquer vilinha ali tem Sabesp. Qualquer vila, longe, distante da sede do município. Está lá uma caixa d'água, Sabesp. Por que na nossa região aqui demorou tanto tempo? Na realidade, quando eles vieram para Concha, o objetivo primeiro da Sabesp em Concha era que ele resolvesse o problema da sede do município. Mas espera um pouco, já faz quase 14 anos. E nós temos que cobrar isso da Sabesp, porque é um direito da nossa população. Eles não pegaram como concessão só a cidade de Conchas, a cidade. Ele pegou o município de Conchas. Outra coisa que eu queria falar é sobre o pedágio. Eu acho, senhor presidente, senhores vereadores, como líder eu teria 2 minutos. Só para concluir, senhor presidente. 1 minutinho só para concluir. Pedágio. Eu acho que não está justo o que nós estamos pagando de pedágio. Na realidade, 1 minuto. O senhor vai ter 1 minuto. 1 minuto. Não está justo o que nós estamos pagando de pedágio. Se você for daqui a Laranjal, você está surfando na estrada. Está desbeiçando a beirada da estrada. Não é possível isso aí. Como é que você paga para ir até Laranjal numa estrada que você está surfando? É onda. É onda. Senhor presidente, senhor vereadores, eu acho que nós devemos, como vereadores, tomar uma atitude, não para fechar o pedágio. Eu acho que não tem que fechar o pedágio, que é uma concessão estadual. Eu acho que nós temos que tomar uma atitude em relação à conservação da estrada. É só isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação, a vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de saber do secretário do Meio Ambiente o porquê ainda não foram plantadas aquelas mudas de palmeiras que se encontram no almoxarifado, que a prefeitura ganhou. Até inclusive no dia o vereador Agenor, estivemos lá, quando foi recebida aquelas mudas, e eu pude ouvir que foi orientada para aquelas mudas serem plantadas o mais rápido possível. E eu já pude observar que agora se encontram lá, estão ficando feias, já estão começando a morrer, e as mudas se encontram lá. São muitas, me parece que são 100 mudas de palmeiras, que era para ser plantada aqui na avenida e em vários lugares. Então eu gostaria de pedir para ele mais atenção a isso, para não deixar perder, não deixar morrer. Que, por favor, que ele agilize para poder plantar essas palmeiras. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação, pessoal, o vereador Divaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, assim como todo mundo, todos os nossos vereadores falaram sobre o nosso saudoso já Carlito, eu também gostaria de manifestar aqui os meus votos de pesar.
a família e também a família do senhor Roldão Gomes, que foi um amigo íntimo e pessoal, que eu gostava muito dele. Mas a minha fala hoje era sobre o pedágio. Nós tivemos aí uma interrupção por aproximadamente 6 ou 7 dias, não tenho certeza, das cobranças das tarifas desta praça de pedágio. Não chegou até meu conhecimento, também nem procurei inteirar melhor do assunto para saber qual foi o motivo. Mas uma das coisas que me falaram foi que essa interdição foi devido ao excessivo valor de cobrança. Então, eu sou um dos vereadores que eu proponho, um vereador que proponho que de repente pudesse sim reduzir a taxa desse pedágio, uma vez que não é justo que um professor pague para ir dar aula em Pereiras ganhando R$500 por mês. E enquanto isso não ocorre, eu vou desviando ali pela cidade pelo desvio. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Senhores vereadores, eu acho que a questão do pedágio é uma questão bem importante para a gente estar discutindo. Gostaria de comunicar a todos os senhores vereadores e deixar já convocado para a próxima quarta-feira, às 7 horas, para uma reunião administrativa nessa casa. Como tem bastante projetos de leis que deu entrada nessa casa e a gente encerra as sessões na segunda semana de dezembro, eu gostaria de solicitar às comissões que viessem durante a semana que vem. É claro que existe o prazo regimental, mas se vocês pudessem adiantar, eu estou pedindo para vocês adiantarem os seus pareceres para que a gente possa encerrar o ano letivo dentro da data. Gostaria também de deixar registrado, foi citado aqui sobre a questão da Sabesp, e eu acho que está na hora de a nossa secretária oficial, o senhor promotor público, porque existe uma ação civil pública movida por essa Casa de Leis contra a Sabesp por não ter água nos bairros e no distrito. É uma ação civil de 2008. Solicitasse um andamento dessa ação civil e para a gente dar ciência a todos os vereadores. Eu fiz uma indicação, tendo em vista que o governo federal e o governo estadual, eles elaboraram um plano e alguns pareceres sobre a educação. Eu já tenho uma indicação de um plano de carreira, para todos os funcionários, mas o governo federal, em seu último parecer do Conselho Nacional de Educação, ele deixou claro, através de uma lei, dos profissionais da educação. Então, nós precisamos fazer um plano de carreira para os profissionais da educação municipal. O estatuto tem que ser votado até dezembro, deve ser encaminhado até a primeira semana, e junto com isso, para os profissionais da educação, incluindo serventes, cozinheiras, motorista, monitores, pajem, porque isso é uma indicação do governo estadual e do governo federal para os municípios. Gostaria também de lembrar aos senhores vereadores sobre a sessão solene do dia 3, e gostaria de encerrar a sessão marcando a próxima para o dia 2 de 12 de 2009, às 20 horas. Declaro encerrada essa sessão. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.